A humanidade, ela passa por uma imaturidade política. Essa democracia representativa que a gente está vendo, ela falhou no mundo inteiro. Há quem diga que ela nunca começou, né? O que eu chamo de democracia representativa? Essa coisa do povo que não consegue exercer o poder diretamente, elege os seus representados e esse, através dessa legitimidade, vai lá e exerce o seu mandato. Isso foi totalmente corrompido ao longo aí do século XIX e XX, foi tremendamente bagunçado na Primeira Guerra Mundial, desordem entre os países e tal, inclusive na Revolução Francesa e nas guerras napoleônicas, foi quando também começou essa bagunça toda. Então, muitos dos países foram desestabilizados e rapidamente surgiram as repúblicas, várias repúblicas aí pela Europa, pelo mundo, com essa coisa da democracia representativa, ok, beleza. Mas o único país que parece ter encontrado uma boa fórmula para isso foi a Suíça, onde a representatividade é feita direta pelo povo e você não tem esse elemento que é o político no meio do caminho. Então, no caso da Venezuela, a democracia representativa da Venezuela colocou lá o Chávez lá no poder, Chávez colocou o Maduro, e aí começa um grande problema do Estado moderno, que é esses grupos políticos, eles entram no Estado e dominam o Estado. Em países mais maduros, né, sem nenhuma relação com o nome desse bosta que está lá, você tem uma separação de Estado e separação de governo. Estado sendo tudo aquilo que é perene, é judiciário, as Forças Armadas, relações exteriores, isso está sob controle de uma chefia de Estado. E você tem as coisas de governo, que são aquelas coisas que o síndico do teu prédio faz. Vai pagar as contas, vai pagar o salário do porteiro, né, vai fazer aquelas coisas que são da gestão do Estado, que rodam ali durante 4 anos. E depois você troca. As eleições, e nos países onde isso funciona direito, você não tem como o cara do governo interferir nas coisas do Estado. Quando o cara do governo não consegue entrar nos assuntos de Estado e alterar a Constituição, alterar Forças Armadas, alterar o Judiciário, a coisa parece que dura muito mais tempo e você tem mais estabilidade. Tá? Quando, por exemplo, no Brasil aconteceu em 1891, 1889, né, com o golpe da República, 1891, a nossa primeira Constituição, houve a fusão da chefia de Estado junto com a chefia de governo na figura do presidente. Um grande erro de ciência política, um grande erro político da história que se reproduziu em todas essas repúblicas do mundo. É muito falível. Então as coisas não param de dar errado o tempo todo. O Brasil está na 7ª Constituição, porque durante 7 períodos deu tudo errado, você teve que fazer de novo. Então, esse tipo de democracia representativa, ela falhou. Você vê, o Maduro entra como governante, assume funções de chefe de Estado, vai lá, corrompe a autoridade eleitoral, corrompe as Forças Armadas, sai corrompendo todo mundo, e aqueles poderes que existem para proteger o povo do governo, que uma das funções do Estado é proteger o povo do governo. Esses poderes passam a atuar contra o povo. E quando isso acontece, aí eu te pergunto, qual é o valor de uma eleição no meio de um cenário desse, onde as instituições e aquele ditador do momento ataca o povo o tempo todo? É um teatro. Não tem nada mais a ver com a fundação do país, com o que você pode até chamar de república. É tudo um grande teatro para que dê uma forma de legitimidade para aquele ditador continuar exercendo ali o seu poder para si, para o seu grupo e seus aliados do crime, que são todos criminosos. Né? Então, qual é a solução para isso? Que é a sua pergunta. São várias camadas de solução. Tá? Uma é uma consequência que a gente está vendo no Brasil e aconteceu na América Latina inteira. Durante muito tempo, tá? Nós, da América Latina, sendo específico, passamos muito tempo dando de ombros para a política. A gente falava, política, futebol e religião não se discute.
Passamos muito tempo assim. Então, quando a gente vê as nações mais evoluídas, são nações onde o povo é muito atento com a política, cobra muito a política. Então, quando você vê que aquela nação é mais segura, aí você fala assim, puxa, que legal, é muito mais estável ali, funciona super bem aquele país, a gente poderia ser assim. Poderia. Mas você sabe a história daquele país? Não sabe? Milhares e milhares e milhares de pessoas, gerações morreram lutando para ter aquela estabilidade. Você tem isso na história da Suíça, história da Inglaterra, história de vários países, tem os Estados Unidos aí também, onde aquele ambiente pacífico, mais ordeiro, aquela sociedade mais organizada, custou muito sangue. E a gente sempre ficamos de boa. O latino-americano sempre curtiu mais o futebol do que qualquer outra coisa. Então, o que está acontecendo agora é que o brasileiro, ou argentino, ou venezuelano, decidiu tomar rédeas do seu país, da sua política. Tá? Então, tudo que acontecer aqui na América Latina, seja para o bem ou para o mal, ela vai servir de exemplo para esses outros países. Então, o que aconteceu de ruim na Venezuela, todos os outros países estão atentos, a população desses países estão atentos, está todo mundo tomando conta. O que acontecer de bom, então vemos aí o caso do Milei, abraçou a escola austríaca, está dando resultado. Está tendo o Bukele lá, Bukele, sei lá. Opa, o cara está trabalhando na parte da criminalidade, está dando resultado. A população, está todo mundo atento com os problemas políticos da região e as soluções políticas da região. Então, infelizmente, agora, nesse momento, a Venezuela vai ter que sangrar para resolver o seu problema político. Tá? Vai precisar de ajuda externa e ela virá porque o Maduro vai dobrar a aposta. Ele vai fazer o que você está vendo hoje. Ele vai começar a matar gente na rua. E vai começar a ter a reação internacional. Ele já não tem apoio do entorno. Nós vimos agora no início da noite o Itamaraty recomendando ao pessoal do Itamaraty lá na Venezuela que não participe de nenhuma cerimônia eleitoral, que dê nenhum tipo de legitimidade ao Maduro. Ou seja, o Brasil, Lula, o grande parceiro de muitos anos aí do Foro de São Paulo, do Maduro, parece que naquela história de ninguém solta a mão de ninguém, parece que aquela mãozinha que só tem 4 dedos soltou a mãozinha do Maduro. Por quê? Porque o que ele fez foi tão feio para a Venezuela, para o entorno e para o mundo assim, tão feio, tão cara de pau, tão descarado, que ele virou meio que uma bota de cimento. Ninguém quer encostar nele, que vai afundar todo mundo junto aí pro fundo do mar. Vai todo mundo embora. Então ele virou um cara meio radioativo agora nesse momento. Tá todo mundo se afastando, mas não tem alternativa. A solução nesse momento para a Venezuela passa pelo uso da força, ou da população, ou de algum elemento externo, tá? Ou de combinações disso tudo, porque este ditador que está lá já está avisando para todo mundo: estou disposto a fazer qualquer coisa para continuar aqui, inclusive um genocídio. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.